Olá, nós da Adufimate, Gestão Dom Pedro Casaldáliga, viemos desejar a cada professor, cada professora, boas férias, boas festas de final de ano, bom descanso e um feliz 2023, um 2023 melhor, com melhores condições de vida, com melhores condições de trabalho e com os familiares e entes queridos de cada um e cada uma de vocês. Viemos também falar um pouco da nossa querida Adufimate e das atividades que nós realizamos ao longo do ano de 2022. O ano foi marcado por uma série de desafios de anos difíceis para as universidades públicas, começando pelos desafios do retorno presencial, depois de uma pandemia mundial de quase 800 mil mortos no Brasil, de uma política negacionista em relação à pandemia, nós tivemos o desafio de retornar presencialmente. E esse retorno ele foi particularmente dramático por conta do sucateamento nunca antes visto da universidade pública, que já sofria corte, já sofria contingenciamento, mas não nesse grau. O grau de cortes orçamentários e agora no final do ano, corte de verba já liquidada, coisa também nunca antes vista, colocou a nossa universidade à beira do precipício, à beira de fechar as portas, à beira de honrar os seus contratos mais básicos. Isso impactou na sala de aula, isso impactou nas atividades gerais da universidade, isso impactou na nossa segurança, isso impactou na nossa iluminação, isso impactou em todas as nossas condições de trabalho. E foi outro desafio que tivemos que lidar e a Adufimate esteve à frente de todas as lutas relacionadas a isso. Outro grande desafio, e esse desafio segue nos próximos anos, sendo um motor da atuação desse sindicato, é o desafio do reajuste salarial. Nosso salário não é reajustado desde 2019. Nosso salário corroeu-se, em média, 50% nos últimos 10 anos. Temos uma luta árdua que travamos no último ano, mas que continuaremos travando em 2023. Nosso desafio é manter a luta pela recomposição salarial, pelo reajuste salarial, e nós travaremos essa luta como travamos em 2022. Mas, repensando 2022, o que atravessa todas essas lutas foi a luta fora Bolsonaro. Esse governo completamente, não diria incapaz, mas completamente voltado para uma política de destruição dos direitos da classe trabalhadora, um governo voltado para a desestruturação das políticas sociais, em especial um governo declaradamente inimigo da educação, inimigo das universidades públicas. Nós, junto com essas outras lutas que já falei, travamos ao longo desse ano de 2022, assim como os anteriores, a árdua luta fora Bolsonaro, denunciando suas medidas, denunciando seu projeto para a educação e para a sociedade brasileira, e tivemos a vitória, assim, não nas ruas, mas tivemos nas urnas, também fruto de toda a nossa mobilização dos últimos anos. A Adufimate, seguindo a sua tradição e o seu princípio de ser um sindicato de base, um sindicato voltado para a atuação junto com os professores de toda a UFMT, realizou nada menos do que 13 Assembleias Gerais no ano de 2022, o que mostra que cada decisão, cada ação principal desse sindicato, ela é decidida junto à sua base, democraticamente e amplamente divulgado. Nós tivemos também 3 cafés da manhã como forma de aproximar os docentes, os já sindicalizados, mas também os novos docentes da UFMT, e também como forma de socializarmos, como forma de nos conhecermos, como forma de melhor interagir. 3 cafés da manhã realizados aqui no nosso sindicato. Participamos de 5 reuniões do setor das federais do ANDE Sindicato Nacional, onde colocamos nossas situações, nossos problemas e os nossos desafios, assim como as nossas experiências, e escutamos de todas as outras federais, né, de todas as outras seções sindicais do ANDES federal, escutamos também a sua experiência, os seus dilemas, e deliberamos
sobre como juntos tocarmos uma série de lutas para o nosso Sindicato Nacional. Lançamos, ao longo de 2022, 2 jornais no início de cada semestre letivo, onde colocávamos os principais assuntos do sindicato e apresentávamos nossas principais campanhas. Realizamos, ao longo de 2022, 2 reuniões do Comando Local de Mobilização, para, além das assembleias, termos ainda outro espaço de aglutinar os professores que queriam contribuir nas atividades do sindicato, não só deliberando, mas também ajudando a executar as suas ações. Continuamos ao longo de todo o ano com um trabalho do Centro de Documentação, coordenado pela professora Maria Denir, onde temos sistematizado e organizado a documentação do nosso sindicato e que muito em breve estará disponível para cada sindicalizado e para a gente continuar os estudos sobre a nossa luta sindical aqui na UFMT. Tivemos 2 campanhas que para a gente foi fruto de muito orgulho, fonte de muito orgulho. Uma delas, a campanha de sindicalização, a do FIMAT Forte, Direitos Garantidos, Sindicalize-se, na qual nós lançamos depoimentos de novos sindicalizados, de militantes históricos da ADUFIMAT, faixas no campus, folder, spots rodando também nos campos, blusas, inclusive essa que eu estou usando agora, e vídeo e carta de apresentação da ADUFIMAT para novos professores ingressos através de concurso na UFMT. Segunda campanha que nós encampamos em 2022 é em defesa da UFMT, onde a gente sistematiza, pesquisa e conversa com professores e apresenta para a comunidade acadêmica questões centrais que dizem respeito diretamente ao UFMT. Esse ano nós lançamos 4 conjuntos de matérias, né, da campanha em defesa da UFMT. A primeira foi sobre segurança no campus, a segunda sobre os cortes de recurso, que também precarizam a estrutura física da universidade, a terceira sobre questões de saúde nas condições de trabalho nos campos da UFMT, e a quarta, lançada agora no final do ano, sobre os problemas que a UFMT enfrenta a partir do corte de verbas que foi realizado agora no final do ano. Essas foram as nossas atividades centrais. Por meio delas, a gente expressou, né, as nossas lutas, o nosso projeto de universidade. Agora, eu queria elencar para vocês, brevemente, as principais atividades que realizamos em cada mês. A partir de fevereiro, nós retomamos nossa atividade. Nós lançamos nossas agendas e planners de 2022 em homenagem a Paulo Freire e no seu interior recuperando as lutas da ADUFIMAT e do ANDE Sindicato Nacional. Nós mantivemos e fizemos repasse das ações judiciais do sindicato, em especial dos 28,86% e dos 3,17%. Nós participamos em fevereiro da campanha nacional por reajuste salarial e nós participamos também das atividades conjuntas contra o Porto no Pantanal, denunciando os ataques ao meio ambiente a partir da proposta de construção do porto. No mês de março, nós participamos do 40º Congresso do ANDE Sindicato Nacional em Porto Alegre. Nós fomos protagonistas da pressão por comprovação vacinal no retorno presencial. Nós fomos construtores e participantes do 8 de março, inclusive sediamos atividades no sindicato e nas subseções. Nós também fizemos ações para agilizar a contratação de professores temporários, uma demanda de professoras, mães que necessitam dessa agilidade para garantir a sua liberação, né, sua licença maternidade. E nós participamos também de atos em defesa do Rio Paraguai e do Pantanal, ainda naquele contexto das lutas em defesa do meio ambiente. No mês de abril, nós encampamos a campanha em defesa da educação. Nós fizemos o vídeo de recepção, retorno presencial, luta contínua, e nós lançamos uma nota política falando do contexto
da UFMT e sua gestão, chamada Assim Caminha a UFMT. No mês de maio, nós construímos e participamos do 1º de maio. Nós fizemos um debate conjunto com o Sintuf e DCE sobre retorno presencial e os desafios da UFMT. Nós fomos participantes, mas também construtores das atividades da JURA, da Jornada Universitária pela Reforma Agrária, e nós participamos de debates variados, inclusive na TV, em jornais locais, sobre a PL de cobrança de mensalidades nas universidades federais. Em junho, organizamos e garantimos ato de rua lá na Praça Alencastro em defesa da educação. Também construímos e fomos em caravana de ônibus para Brasília para o Ato Nacional em Defesa da Educação e contra os cortes de verba que aconteceram no mês anterior. Nós, por meio de ação judicial, derrubamos liminar contra o passaporte vacinal do retorno presencial que tinha ocorrido no último mês. No mês de julho, nós participamos do 65º CONAD do Sindicato Nacional em Vitória da Conquista e participamos também da jornada de lutas chamada pelo ANDES e por outras entidades nacionais da educação no mês de julho. Em agosto, nós participamos da reunião nacional do GT-PFS, o GT de Política e Formação Sindical. Nós participamos do ato de leitura da Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito. Nós realizamos aqui na Dufimate debate com o professor Ricardo Antunes, Universidade e Riscos de Uberização, e participamos e construímos a parada LGBTQIA+. Em setembro, nós construímos e participamos do ato do Grito dos Excluídos, participamos das reuniões nacionais de diversos GTs, como o GT SEDES, o GT PAUA, o GT SSA e o GT de Ciência e Tecnologia, que aconteceram, os GTs nacionais do ANDES, que nós temos também aqui localmente, e que participamos das suas reuniões nacionais. Fizemos, ainda no mês de setembro, as eleições da subseção de Sinop. Realizamos debates sobre organização e filiação sindical. Lançamos o caderno 2 do GT-PFS. Tivemos uma reunião bastante participativa sobre os avanços do processo dos 28,86%. E, finalizando o mês, realizamos o debate com a professora Maria Orlando Pinassi, Amazônia como vórtice do avanço do capital. No mês de outubro, realizamos plenária conjunta do FIMAT, Sintuf e DCE sobre o novo corte de orçamentos. Fizemos uma mesa sobre organização e centrais sindicais, que aconteceu aqui na Dufimate. Realizamos no mês de outubro o ato em defesa da educação aqui na UFMT, foi um ato importante, e realizamos o nosso tradicional baile dos professores, que não acontecia nos últimos 2 anos por conta da pandemia e voltou a acontecer e foi um grande sucesso. Finalizamos o mês de outubro com o ato do Dia do Servidor Público, junto com as demais entidades da educação e do serviço público aqui em Mato Grosso. Em novembro, nós participamos do 14º CONAD Extraordinário e do Dia da Consciência Negra. E em dezembro, nossas atenções estiveram voltadas para as ações contra o corte de verbas que nos assombrou e que pôs em risco, inclusive, as bolsas de estudantes. Tudo isso tem sido no sentido da defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, tem sido na defesa de uma universidade popular, tem sido na defesa das condições de vida e trabalho de cada docente, tem sido na defesa da universidade e tem sido junto aos princípios que esse sindicato construiu e reproduz ao longo da sua história. Nos orgulha muito fazer parte da história da Dufimate, nos orgulha muito ombrear lado a lado com cada professor. Queríamos agradecer a participação de cada professor nas atividades da Dufimate, queríamos agradecer a participação de cada funcionário da Dufimate nas nossas atividades. Esse ano foi duro, foi um ano difícil, mas nós enfrentamos cada desafio de cabeça erguida. Em 2023 não será diferente e se temos certeza de uma coisa é que a Dufimate continuará lutando em defesa do professor
e em defesa da universidade pública. Um feliz 2023, a gente se encontra nas lutas e na construção da UFMT. Um abraço.